O cérebro humano foi projetado prioritariamente para a sobrevivência, não para a realização pessoal. Isso significa que ele tende a privilegiar previsibilidade, estabilidade e redução de risco antes de qualquer impulso de expansão. Sempre que uma decisão envolve incerteza significativa, o sistema nervoso pode interpretá-la como ameaça potencial, mesmo que racionalmente você saiba que não há perigo real. É aí que surge a chamada paralisia por análise. Quando as possibilidades são muitas, as consequências parecem amplas e a responsabilidade da escolha pesa. O cérebro tenta ganhar mais controle analisando continuamente. O problema é que a análise não tem ponto natural de conclusão quando se busca certeza absoluta, porque certeza total raramente existe. Assim, o processo se prolonga. Existe também o que a psicologia chama de evitação decisional. Trata-se de um comportamento em que a pessoa posterga escolhas para reduzir a ansiedade imediata. Cada adiamento gera alívio momentâneo. Esse alívio não é apenas psicológico. Há liberação de neurotransmissores associados à redução de tensão. Em outras palavras, evitar realmente faz o corpo se sentir melhor no curto prazo. Só que esse mecanismo tem efeito colateral importante. Quanto mais o cérebro associa decisão a desconforto e adiamento a alívio, mais ele automatiza a tendência de evitar. Decidir passa a parecer ameaçador antes mesmo da análise consciente. A reação se torna quase reflexa. Outro fator relevante é a chamada aversão à perda. Estudos mostram que o ser humano tende a perceber perdas potenciais como mais impactantes do que ganhos equivalentes. Isso faz com que permanecer em uma situação insatisfatória, porém conhecida, pareça mais seguro do que tentar algo novo, mesmo que o novo tenha alta probabilidade de benefício. Não é falta de inteligência, é funcionamento cognitivo padrão. Além disso, decisões importantes ativam áreas cerebrais ligadas à responsabilidade, autoimagem e pertencimento social. Errar não é percebido apenas como erro técnico. Muitas vezes é interpretado como ameaça à identidade ou à forma como se é visto pelos outros. Isso amplia a tendência de cautela. Existe ainda um aspecto neurofisiológico menos discutido. Estados prolongados de indecisão podem manter o sistema nervoso em alerta moderado contínuo. Não é estresse agudo, mas uma vigilância constante. Esse estado consome energia mental, reduz clareza cognitiva e, paradoxalmente, dificulta ainda mais a tomada de decisão. Forma-se, então, um ciclo bem compreensível. Decisão gera tensão. Adiamento gera alívio. Cérebro aprende a evitar. Novas decisões parecem mais ameaçadoras. Mais adiamento. Perceber essa lógica ajuda a retirar julgamentos morais do processo. Não se trata de preguiça, falta de caráter ou incapacidade. É uma estratégia de proteção que se tornou automática. E como toda estratégia automática, ela pode continuar operando mesmo quando já não serve mais ao contexto atual. O cérebro mantém padrões eficientes para reduzir desconforto, mesmo que eles limitem crescimento ou experiência. Entender isso não resolve imediatamente o modo espera. Mas muda algo essencial. Substitui culpa por compreensão. E compreensão costuma ser o primeiro passo para reposicionamento consistente. Existe uma ideia bastante difundida de que querer muito algo, entender profundamente um problema, ou ter clareza mental suficiente, naturalmente levará à mudança. Na prática, porém, intenção e entendimento não costumam ser suficientes para alterar a realidade vivida. O que tende a produzir respostas concretas é o posicionamento comportamental. O lugar prático de onde as ações partem. Isso não é filosofia abstrata. É funcionamento cotidiano. Pense em qualquer área objetiva da vida. Trabalho, relações, saúde, aprendizagem. O sistema responde ao que é feito de forma consistente, não ao que é apenas pensado ou desejado. Desejo pode orientar direção, reflexão pode qualificar escolhas, mas sem movimento observável, o ambiente permanece praticamente inalterado. No modo espera,
Há frequentemente um descompasso entre intenção e posicionamento. A pessoa pode desejar mudança genuinamente, pode compreender teoricamente o que precisa acontecer, pode até sentir impulso inicial, mas mantém uma postura predominante de observação e cautela prolongada. A realidade, então, responde a essa postura, não ao desejo interno. Isso explica por que muitas pessoas dizem entender exatamente o que precisam fazer, e ainda assim, permanecem onde estão. Não é incoerência moral, nem auto-engano deliberado. É simplesmente que entendimento cognitivo não substitui comportamento. Outro ponto importante. Clareza raramente precede completamente a ação. Na maior parte das experiências humanas relevantes, a clareza surge durante o processo. Ajustes são feitos no caminho, percepções se refinam na prática. Confiança se constrói pela evidência direta de que algo foi tentado. Esperar clareza total antes de agir pode parecer prudente, mas frequentemente resulta em prolongamento indefinido da análise. E quanto mais tempo se passa apenas analisando, mais distante fica a experiência concreta necessária para consolidar segurança. Existe também um aspecto identitário envolvido. A forma como alguém age repetidamente molda a forma como essa pessoa se percebe. Quem se posiciona consistentemente como observador tende a desenvolver uma identidade compatível com essa postura. Quem se posiciona como agente, ainda que com imperfeições, constrói gradualmente outra percepção de si. Não é questão de autoestima abstrata. É consequência direta da experiência acumulada. Além disso, ambientes externos, pessoas, oportunidades, contextos profissionais, respondem mais ao comportamento visível do que às intenções internas. Projetos avançam quando passos concretos são dados. Relações se transformam quando conversas acontecem. Caminhos profissionais se abrem quando decisões são tomadas. Nada disso exige impulsividade ou desprezo por planejamento. Exige apenas reconhecer que posicionamento não é um estado mental. É um conjunto de atitudes observáveis ao longo do tempo. No modo espera, esse posicionamento fica predominantemente passivo. Não necessariamente por falta de capacidade, mas por priorização excessiva de segurança. A consequência não costuma ser desastre, e sim manutenção prolongada do status atual. Quando isso é compreendido, a discussão deixa de girar em torno de motivação ou inspiração e passa para algo mais concreto. Qual posição está sendo ocupada na prática? Porque é dessa posição que a realidade cotidiana tende a responder. Uma das ideias mais difundidas, e também mais limitantes, sobre mudança pessoal, é a crença de que primeiro vem a segurança interna, depois a decisão e só então a ação. Parece lógico, sentir-se pronto antes de agir soa responsável. O problema é que, na experiência prática, essa ordem raramente se confirma. Na maioria das situações relevantes da vida, o movimento antecede a sensação de prontidão. Isso ocorre porque confiança não é um estado prévio. Ela é consequência de evidência acumulada. O cérebro ajusta sua percepção de segurança a partir do que já foi experimentado. Se a ação nunca acontece, a evidência nunca se forma. E sem evidência, a sensação de prontidão tende a permanecer distante. No modo espera, essa inversão costuma estar no centro do travamento. A pessoa aguarda coragem, clareza absoluta ou garantia de resultado antes de iniciar algo. Só que esses elementos normalmente emergem durante o processo, não antes dele. Do ponto de vista neurocomportamental, pequenas ações têm efeito regulador importante. Quando alguém realiza um movimento concreto, mesmo modesto, o sistema nervoso recebe informação nova. A situação não era tão ameaçadora quanto parecia. Isso reduz gradualmente a resposta de alerta e amplia a tolerância ao risco. Esse mecanismo explica por que grandes mudanças raramente começam com gestos grandiosos. Elas costumam surgir de microdecisões repetidas, suficientemente pequenas para não acionar defesas intensas, mas consistentes o bastante para gerar reconfiguração interna.
Há um equívoco comum em associar ação significativa a movimentos grandes ou definitivos. Na prática, decisões discretas frequentemente têm impacto cumulativo maior, justamente porque são sustentáveis. Uma conversa iniciada, uma escolha adiada finalmente resolvida, um passo profissional assumido sem garantia total, tudo isso reorganiza percepção, identidade e relação com o ambiente. Importante notar que agir não elimina medo ou incerteza imediatamente. A ação acontece muitas vezes junto com essas sensações, não na ausência delas. A diferença é que, após agir, o cérebro passa a ter referência concreta de sobrevivência e adaptação. Isso altera o patamar interno de segurança. Outro ponto relevante é que movimento não significa agitação constante. Não se trata de fazer tudo ao mesmo tempo, nem de abandonar reflexão. Trata-se de reduzir o intervalo excessivo entre entender e experimentar. Quando esse intervalo diminui, o modo espera começa a perder força. Não por força de vontade heróica, mas por ajuste progressivo de posicionamento. A pessoa deixa de ser alguém que aguarda condições ideais para se mover e passa a ser alguém que se move dentro das condições disponíveis. Essa mudança parece sutil externamente, mas internamente altera a relação com risco, responsabilidade e autonomia. Gradualmente, a identidade acompanha o comportamento. Quem age com alguma regularidade tende a se perceber como capaz de agir. Essa percepção, por sua vez, facilita novos movimentos. O ciclo começa a operar na direção oposta ao modo espera. Nada disso depende de motivação intensa ou estado emocional específico. Depende principalmente de consistência comportamental, ainda que imperfeita. E é essa consistência que costuma marcar a transição entre uma vida predominantemente observada e uma vida progressivamente vivida. Quando se reconhece o modo espera, é comum surgir uma reação automática de autocrítica. A pessoa olha para trás e pensa no que poderia ter feito diferente, nas decisões adiadas, nas oportunidades não exploradas. Esse movimento é compreensível, mas pode se tornar improdutivo se cair no território da culpa. Culpa paralisa porque fixa o olhar no passado como erro irreversível. Responsabilidade, por outro lado, reorganiza o presente. Ela não nega escolhas anteriores, nem tenta justificá-las excessivamente. Apenas reconhece que, a partir de agora, existe margem para reposicionamento. Essa distinção é essencial para a maturidade psicológica. Grande parte dos padrões que levam ao modo espera nasce de estratégias que já foram úteis em algum momento. Evitar exposição pode ter protegido em fases de maior vulnerabilidade. Adiar decisões pode ter reduzido conflitos quando recursos internos ainda estavam em desenvolvimento. Prudência pode ter sido necessária em contextos instáveis. O problema não é ter utilizado essas estratégias. O problema é mantê-las automaticamente quando o contexto já mudou. Reconhecer isso desloca a narrativa de "eu falhei" para "eu adaptei uma estratégia que hoje precisa ser revista". Essa mudança reduz carga emocional desnecessária e abre espaço para escolhas mais conscientes. Outro aspecto importante é compreender que responsabilidade não exige controle absoluto. Nenhuma trajetória humana é completamente previsível. Decisões bem fundamentadas podem não produzir os resultados esperados, e isso faz parte do processo de viver em contextos complexos. Responsabilidade, nesse sentido, não é garantia de sucesso, é disposição para participar ativamente da própria experiência. Esse ponto costuma trazer alívio porque remove a expectativa de perfeição. Não é necessário acertar sempre para sair do modo espera. É necessário apenas aceitar participação contínua, com ajustes progressivos. Existe também uma mudança sutil de perspectiva quando a responsabilidade é assumida sem culpa. A pessoa deixa de interpretar a realidade como algo que simplesmente acontece e passa a percebê-la como algo com o qual interage constantemente. Não se trata de controle total, mas de influência recíproca. Essa percepção tende a ampliar senso de agência.
pequenas decisões passam a ter significado maior, não porque garantem resultados específicos, mas porque reafirmam posicionamento ativo. Ao longo do tempo, esse posicionamento consistente costuma gerar consequências práticas, novas experiências, relações diferentes, oportunidades que antes não eram percebidas, não por mérito moral, mas por coerência comportamental. Outro ponto relevante é que responsabilidade adulta inclui tolerar imperfeição. Muitas decisões serão tomadas com informação incompleta, emoções ambíguas e algum grau de incerteza. Esperar condições ideais perpetua o modo espera. Aceitar complexidade permite movimento. Essa aceitação não elimina cautela, apenas evita que cautela se transforme em imobilidade permanente. Quando responsabilidade substitui culpa, o passado deixa de ser peso e passa a ser referência. Experiências anteriores fornecem dados, não sentenças. E dados podem ser utilizados para ajustes, não para autocondenação. Nesse cenário, sair do modo espera deixa de ser uma ruptura dramática e passa a ser um reposicionamento gradual. Menos baseado em motivação momentânea e mais sustentado por entendimento consistente. É uma mudança menos visível externamente, porém estrutural internamente. A passagem de observador predominante para participante progressivo da própria trajetória. Existe uma diferença importante entre compreender a própria vida e efetivamente vivê-la. Entender padrões, identificar travamentos e reconhecer mecanismos internos amplia a consciência. Mas consciência, por si só, não altera a trajetória. Ela apenas ilumina possibilidades. Mudança prática costuma acontecer quando compreensão e posicionamento começam a caminhar juntos. O modo espera não surge como falha pessoal, nem como incapacidade definitiva. Na maioria das vezes, ele é resultado de estratégias que priorizaram segurança em algum momento. Estratégias úteis, muitas vezes necessárias. O ponto decisivo é perceber quando essas mesmas estratégias deixam de proteger e passam a limitar. Essa percepção não exige pressa nem ruptura brusca. Também não exige coragem extraordinária ou certeza absoluta. Exige principalmente honestidade na observação do próprio posicionamento. Onde estou apenas entendendo e onde já estou participando. Porque a vida cotidiana responde muito mais a essa participação concreta do que a qualquer elaboração interna isolada. Esperar condições ideais pode parecer prudente, mas raramente oferece a experiência necessária para construir confiança real. Essa confiança tende a emergir da interação direta com situações imperfeitas, decisões parciais e caminhos que se revelam enquanto são percorridos. Não há garantia de linearidade nesse processo. Avanços e recuos fazem parte, momentos de dúvida também. O importante é que a posição predominante deixe de ser a espera permanente e passe a incluir movimento suficiente para gerar novas referências internas. Com o tempo, essa participação modifica a forma como a própria realidade é percebida. Não porque o mundo muda magicamente, mas porque a relação com ele se torna mais ativa. O que antes parecia distante ou inacessível começa a entrar no campo do possível simplesmente porque passou a existir interação. E talvez esse seja o ponto mais simples, e ao mesmo tempo mais exigente, de toda essa conversa. A vida raramente anda porque tudo ficou claro. Ela costuma andar porque alguém decidiu participar mesmo sem clareza total. Entender continua importante. Refletir continua necessário. Mas viver exige algo além disso. Exige presença prática na própria trajetória. Não como obrigação pesada, nem como desempenho constante, mas como escolha contínua de não assistir à própria vida apenas à distância. Porque compreender amplia consciência. Participar amplia experiência. E é na combinação das duas coisas que trajetórias reais costumam se transformar.